Olá, eu me chamo Thaís. Estou aqui para falar um pouco sobre o estudo referente a gerenciamento das aquisições públicas, os desafios e as oportunidades na modernização da administração municipal. A princípio, esse estudo ele busca compreender, a relação, a importância das compras públicas para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, voltado para o impacto, como elas podem influenciar o comércio local, né? As compras governamentais, elas envolvem decisões que impactam diretamente a eficiência da gestão pública, o desenvolvimento econômico local e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Para além da função dela, no serviço público e para a sociedade no geral, que usufrui disso, direta ou indiretamente, tem essa relação também com as empresas que participam, A questão de focar um pouco, compreender como é o caminho para o comércio local, para as empresas menores terem acesso, aos processos. E a complexidade dos processos licitatórios envolvendo ali as novas exigências legais, Uma atuação mais eficiente, mais transparente e estratégica por parte dos gestores. Esse estudo, ele se torna relevante, para além de uma contribuição acadêmica, enriquecendo o debate sobre a gestão das aquisições públicas, no contexto municipal, na aplicabilidade prática, ao propor caminhos viáveis para a modernização desses processos. A análise da realidade do município, permite identificar boas práticas, ajustes operacionais e soluções que possam ser replicadas em outras administrações locais, especialmente, em regiões que enfrentam restrições orçamentárias e estruturais, como é o caso de municípios pequenos. A problemática aqui seria como o município enfrenta os desafios e aproveita as oportunidades para modernizar os processos de aquisições públicas à luz da Lei 14.133 de 2021, que seria a nova lei de licitação, como a gente conhece. E como objetivo, teríamos analisar os desafios e as oportunidades para a modernização das aquisições, no âmbito de uma prefeitura de um município pequeno, na região do Ceará. Quanto à metodologia, da pesquisa, ela teve uma abordagem descritiva, com suporte qualitativo, e foi voltada para a análise dos desafios e das oportunidades nesse processo de modernização, A coleta de dados, ela foi realizada por meio de fontes primárias, foi utilizado um questionário estruturado. Esse questionário foi aplicado junto aos servidores, em meados de maio deste ano, e cerca de 50% dos servidores foram respondentes. Quanto aos resultados, nós vamos analisar os perfis, o perfil dos participantes da pesquisa e outros tópicos relativos. Quanto ao perfil, nós podemos ver aqui a variação por sexo, idade e função e também por tempo de atuação. Nós vemos aí, foi um pouco equilibrado, 40% feminino, 60% masculino, entre 18 e 28 anos, 29 e 38, e uma pequena parcela, de 39 a 50 anos. Os setores abordados e trabalhados foi o setor de compras e o setor de licitação, que são os que trabalham diretamente, com o tema. E por tempo de atuação nessa área, optamos por elencar até 3 anos e acima de 3.
Quanto aos principais desafios, né, nas ações públicas que foram abordados, né, pelos servidores na pesquisa. Em maior parte, a gente teve dois resultados, né, que seriam a burocracia, que é excessiva em todos esses processos, e a falta de capacitação dos servidores para estar acompanhando toda essa modernização, todas essas exigências. E tivemos também como retorno deficiência nos sistemas tecnológicos. Apesar, né, dessas dificuldades, né, que foram identificadas, também foram encontrados pontos positivos, né, que seria a abertura, né, dos servidores para contribuir com sugestões de práticas, né, uma visão favorável quanto às mudanças legislativas e também o reconhecimento da importância de um investimento na capacitação, né, num sistema aprimorado, em tecnologia que possa estar ajudando todos esses processos, compreensão coletiva, né, de que a adoção de boas práticas é essencial para fortalecer a governança pública, que entender mais sobre o processo, sobre as exigências, faz com que ele seja executado de uma forma mais eficiente, mais transparente, mais eficaz, né, propriamente. E a partir do estudo, com todas as dificuldades enfrentadas, nesse processo, né, do processo da licitação, do processo em si, até a finalização da compra, né, a aceitação de compras e serviços finalizados, né, por meio do âmbito público, o estudo mostrou que é possível, né, dentro dos objetivos da pesquisa, ter um alcance, né, esperado e fazer um diagnóstico a respeito de que a situação atual, né, ela aponta para caminhos viáveis para melhorar o processo. Além do entendimento, né, dos participantes, né, além de tudo que foi estudado, há um entendimento prévio sobre o assunto, há um reconhecimento, né, dessa possibilidade de melhorar. Destaca-se também a necessidade de investir, né, nessa formação contínua dos servidores, através de cursos, capacitações, né, todos esses voltados para uma nova legislação, que seria a nova lei, e fortalecer os mecanismos de controle interno, ampliar, né, o uso de soluções tecnológicas. Atualmente a gente tem acesso a bancos de preço, não é? As prefeituras conseguem ter de uma forma mais acessível acesso ao resultado, né, a média de compra de prefeituras locais, vizinhas, do mesmo estado, nos mesmos objetos. E vale destacar que, como a limitação, né, a pesquisa contou com um número reduzido de participantes, né? Foram apenas 5 servidores, por questões de acessibilidade e disponibilidade. Mas, apesar, né, de um número pequeno, né, os dados foram suficientes para oferecer um panorama relevante sobre aquela realidade, né? E para estudos futuros, a gente sugere uma pesquisa mais ampla, né? Incluir, né, outros patamares aí que pudessem gerar, né, possibilitar uma comparação mais ampla, né, de diferentes realidades, diferentes locais. Conclui-se então que, embora, né, o município ele enfrente limitações comuns, né, para municípios pequenos, há um grande potencial para avanços concretos na modernização dessas aquisições públicas, né? Investimentos estratégicos, né,
priorizando mais uma vez a capacitação, que é um ponto muito citado, né? As tecnologias envolvidas e também planejamento, né? Não apenas podem melhorar a eficiência dos processos, mas também elevar a qualidade dos serviços prestados à população. Aqui nós temos as referências, né, que nos embasaram nesse estudo até aqui. E concluímos por aqui. Meu muito obrigada.